Neste momento, a Chechênia está à beira de explodir. Os Kadyrov estão a ser eliminados sem piedade. Ramzan está entre a vida e a morte. Um misterioso acidente com o herdeiro de Kadyrov desencadeou uma redistribuição de poder na região. Moscovo já divide o trono em Grozny sem qualquer czar. Informação urgente e explosiva do epicentro dos acontecimentos. O acidente do filho de Dondon foi planeado. O que se passa por detrás das portas fechadas da elite chechena? Quem será o próximo e a quem interessa o colapso do regime de Kadyrov? Quem é que realmente se tornará o dono da Chechênia? Olá, este é o Ucrânia Hoje. Sou Victoria Panchenko com as últimas notícias. O ano de 2026 começou de forma horrível para um dos principais criminosos de guerra da Rússia, o líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov. Os rins dele falharam e o Kremlin começou urgentemente a procurar um sucessor. Curiosamente, Kadyrov nomeou de emergência o seu filho Akhmat como o vice-primeiro-ministro interino da Chechênia. Mas poucos dias depois surgiu um novo problema. O filho do líder da Chechênia, Adam Kadyrov, sofreu um grave acidente de viação no centro de Grozny. Ele foi transportado para Moscovo num voo especial do Ministério para situações de emergência. Os meios de comunicação informam que, neste momento, Ramzan Kadyrov está no seu próprio hospital na Chechênia e os médicos não fazem quaisquer previsões. Sabe-se que membros do seu clã familiar vieram ter com ele, incluindo de outros países. Também se comenta que, em Moscovo, isto trouxe um grande alívio. O processo de escolha de um candidato para o cargo de líder da República da Chechênia intensificou-se. Entre as opções mais prováveis estão Magomed Daoudov, Apti Alaudinov e o filho mais velho de Ramzan Kadyrov, Akhmat. Os especialistas alertam que a transição de poder na Chechênia pode provocar o caos. O politólogo Igor Shalenko destaca que, alegadamente, o Kremlin não quer deixar o poder nas mãos da família Kadyrov e pode apostar no general Apti Alaudinov, representante de outro clã. A morte potencial de Kadyrov pode desencadear um efeito dominó. Será que isso vai acontecer? Há uma probabilidade de que comece um confronto de diferentes posições. Entretanto, surgem novos detalhes sobre o acidente de viação com Adam Kadyrov, aquele que já é chamado de herdeiro do trono. O politólogo Ruslan Aysin analisou a probabilidade de o poder ser transferido precisamente para Adam. Para Kadyrov, neste momento, a questão da sucessão é fundamental. Talvez seja isso que ainda o mantém vivo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a luta pelo poder tornou-se agora mais intensa. Foram apresentados certos candidatos. Entre eles está o já bem conhecido Ekopkian, Laudinov, comandante da unidade especial Akhmat, e Adam Zelimkhanov, parente de Kadyrov e deputado da Duma estatal, e Magomed Daoudov, chefe do governo da Chechênia, e o filho de Kadyrov. Mas o filho de Kadyrov não pode ser oficialmente eleito ou nomeado para o cargo de chefe da República da Chechênia, porque ainda não tem 30 anos. Aysin chamou a atenção para o facto de Kadyrov ter reunido cerca de 100 pessoas da sua família nas estruturas de poder. Mas isso não garante que o seu filho venha a liderar a República. O Kremlin tem a sua própria hierarquia. Ele não excluiu que, se necessário, Moscou elimine todos aqueles que foram nomeados pelo líder da Chechênia. E o acidente em que o filho de Kadyrov se envolveu pode ter sido provocado. Se, por exemplo, alguém soubesse que ele próprio ia conduzir o seu carro desportivo, seria possível manipular alguma coisa no automóvel. Para os especialistas, isso não seria nada difícil. Em 2004 ou 2005, o governador da região de Altai, Evdokimov, foi morto da mesma forma. Também perdeu o controle do carro e, por isso, morreu. Ele notou que, além de Adam, Kadyrov tem outros filhos, mas o líder da família apostou precisamente no filho mais novo. Adam Kadyrov foi apresentá-lo à política. Ou seja, segundo todos os padrões do sistema feudal, ele foi designado como sucessor. Outra questão é que outros sucessores que não são familiares também não estão a dormir. O próprio Adam Zelimkhanov, por exemplo. Ele tem o seu próprio clã e em Moscovo é ele quem resolve todas as questões. Daudov, que Kadyrov nomeou primeiro-ministro, também é mais contido nesse sentido, ou seja, tem menos recursos. Mas é o Apti. Alaudinov, do ponto de vista do Kremlin, é a figura mais adequada. Na opinião dele, Kadyrov não pode ir abertamente contra Alaudinov. E, por isso, teme que Apti possa ocupar o seu lugar em vez do filho. Kadyrov pode concordar com qualquer cenário proposto pelo Kremlin e é provável que se chegue a um consenso. Com a saída de Kadyrov, é claro que as contradições internas viram à tona e todo o Cáucaso poderá ser dilacerado. Porque qualquer protegido que venha de Moscou será, sem dúvida, mais fraco. Putin. Por exemplo, no Daguestão, quando instalaram um protegido de Moscovo, descobriu-se que o general de combate era uma pessoa completamente incompetente.
Ele não consegue gerir as elites, não sabe o que é um sistema de governo. E a República está sendo gradualmente desmantelada. E a unificação do Daguestão e da Chechênia terá um evito. Por sua vez, o politólogo Taras Zagorodny explica que o líder da Chechênia tentou a todo custo consolidar o poder para o seu clã. Ele tenta consolidar o seu clã para que possa participar ativamente ou na divisão do poder, ou pelo menos estar presente. O misterioso acidente com um dos filhos de Kadyrov mostrou que muitos estão descontentes com o que está a acontecer. Eu Acho que este acidente não foi por acaso. Acho que muitos estão descontentes com o que está a acontecer. Eles não querem que Kadyrov se fortaleça da Chechênia. Curiosamente, a Chechênia pode tornar-se um cisne negro para Putin, e isso é vantajoso para a Ucrânia. O facto de estar a começar uma disputa no Cáucaso é muito positivo, porque a Chechênia é a região mais explosiva. É uma região com grandes perspectivas de independência, pois tem uma fronteira externa com a Geórgia. O Daguestão fica ali ao oeste. Zagorodny vê nesta região o potencial para criar todo um corredor de transporte independente de Moscou. Tendo em conta a possibilidade de o Daguestão aceder ao Mar Cáspio através da Chechênia, está a formar-se um certo corredor de transporte. Isso significa que pode surgir uma base económica para a independência. Além disso, os serviços de segurança russos aguardam a queda de Kadyrov. É um ressentimento antigo que pode destruí-lo. Zagorodny revela outro aspecto importante que torna Kadyrov vulnerável em Moscou. Acontece que o favorito checheno praticamente não tem aliados entre os russos. Forças de segurança. Um cientista político é um profissional especializado que se dedica ao estudo profundo dos sistemas de governo, das estruturas de poder e do comportamento político dentro de uma sociedade. Explica porque as forças de segurança russas sentem tanto ódio pelo líder checheno. Porque, na opinião deles, ele lhes roubou a vitória na Segunda Guerra da Chechênia. Este insulto ultrapassado torna a explosão de Kadyrov em Moscou extremamente frágil. Especialmente agora, quando ele está a perder a saúde e não pode contar com o apoio do seu filho fraco. A Chechênia está em convulsão. Deu a surgir novos detalhes sobre a catástrofe com o filho favorito de Kadyrov. A região está a preparar-se para uma mudança de poder. O Kremlin já está a preparar um sucessor. O jogo dos tronos à moda chechena está a ganhar força. Todos os detalhes a seguir na reportagem. Toda a elite da Chechênia está em alvoroço. Em Grozny, ocorreu um acidente rodoviário sobre o qual foi proibido escrever em todos os meios de comunicação russos. A verdade está a ser escondida. Também não houve quaisquer comunicações de emergência. Grande engarrafamento. Vem uma ambulância. E pronto, e todos respondem no 105. É este o tratamento dado à ambulância. Lárias, eu sei que estás aqui. Entretanto, o serviço Yandex Trânsito não registrou bloqueios nem engarrafamentos graves nas ruas de Grozny. O hospital republicano foi encerrado. Adam Kadyrov, o filho mais novo e favorito do líder da Chechênia, esteve envolvido num acidente grave. Foi noticiado que o automóvel saiu da estrada e embateu na vedação. O cortejo, como de costume, deslocava-se a grande velocidade, carro atrás de carro, quando de repente encontrou um obstáculo. Como resultado, os carros começaram a chocar uns contra os outros. Por isso recebemos informações de que há bastantes feridos, mas é precisamente por causa do Adam que há tanta confusão. O local onde o cortejo de Adam Kadyrov sofreu o acidente foi encerrado 3 dias depois. Os canais do Telegram também escrevem que o lutador de artes marciais mistas, Khamzat Chimaev, pode ter ficado ferido no acidente. Estou vivo, não morri, como talvez alguns gostassem. Estou em Abu Dhabi. No meio dos rumores, ele publicou uma foto a preto e branco com o Adam e uma legenda em tom de consolo religioso. Enquanto acreditarmos, nada de mal nos acontecerá. O estado de saúde dos 3 seguranças também está a ser mantido em segredo. Um deles, presumivelmente Beslan Kaimov, sofreu lesões graves na medula espinhal, o que significa a possibilidade de paralisia permanente. Muito provavelmente o Adam ia à frente. Uma testemunha do hospital contou que o Adam estava num estado terrível, era difícil reconhecê-lo. Foto do local do acidente. Nós não temos, mas os habitantes de Grozny viram colunas de fumo ao longe. Fontes afirmam que o Ministério do Interior da Chechênia classificou o incidente como uma tentativa de assassinato. Ao mesmo tempo, voos estranhos estão sendo registrados, incluindo voos médicos com um avião de Chernobyl transportando um paciente a bordo. Meia hora depois, um jato particular chegou a Vnukovo, Ramzan Kadyrov. Ele também correu para Moscou. Mais tarde, surgiram muitos memes. Diziam, sobre Kadyrov. Na noite do dia 16, foram divulgadas 2 notícias, uma má e uma boa.
Por um lado, o filho sofreu um acidente de viação. Por outro, Kadyrov arranjou um dador próximo de família para 2 rins de uma só vez. Um dador que, devido ao agravamento crítico do seu estado de saúde, agora é extremamente necessário. Ramzan Kadyrov tentou desmentir o acidente do filho. No seu canal do Telegram foi publicado um vídeo de uma suposta reunião recente de Adam Kadyrov com as forças de segurança. Lá, o Adamko recebeu mais uma medalha pelos méritos no aumento da segurança das centrais nucleares. Pelo contributo significativo e colaboração na organização da proteção e garantia da segurança da central nuclear de Zaporizhia, é agraciado com a medalha de ouro pelos méritos no aumento da segurança das centrais nucleares. Assistente da DNR, secretário do Conselho de Segurança, Adam Ramzanovich Kadyrov. Mas os metadados do fecheiro indicam que o vídeo foi criado um dia antes do acidente. Ou seja, isto não é uma refutação, é uma conserva. Teu. Vou encontrar-te, sim, e vamos ver qual de nós é o diabo ali. Ramzan Kadyrov tinha um sobrinho chamado Turpal Ali. O Turpal Ali, de 13 anos, já conduzia um carro desde muito novo. E em 2007 ele também sofreu um acidente, ficou incapacitado e depois faleceu. Quase 18 anos depois, a história se repete. Gostaria de declarar solenemente apenas o seguinte. Nós iremos aniquilar e destruir completamente todos esses shaitãs malignos e perigosos que existem hoje no território de Nazadon. Por assim dizer, muito para além das fronteiras daquela faixa e ainda mais além dela. Kadyrov ocupa o cargo de Chechênia desde 2007. Seu mandato como chefe está previsto para terminar em 2026. Se recordarmos como foi, Ramzan Kadyrov chegou a ceder. Os rumores em torno do acidente envolvendo o seu filho Adam ganham outro peso. O pai de Ramzan, Ahmad Kadyrov, foi assassinado em maio de 2004, devido a uma explosão no estádio em Grozny. Alguns anos depois, o irmão de Ramzan também morreu em circunstâncias misteriosas. Depois disso, o caminho para o poder ficou livre para o jovem Kadyrov. Em 2007, Putin nomeou oficialmente como chefe da Chechênia. Desde então, a República tornou-se um feudo pessoal da família. Em troca de uma lealdade absoluta ao Kremlin e do papel de um regime tirânico e repressivo. Por que as autoridades da Chechênia ficaram tão assustadas e tentaram esconder o incidente? Talvez porque a República volta a assemelhar-se a um barril de pólvora e qualquer emergência possa tornar-se um detonador. O FSB garantiu que a censura total reina na Chechênia. Os moradores vivem sob constante terror há mais de 20 anos. Comentários, curtidas ou mensagens podem resultar em sequestro, tortura e pedidos de desculpas. 93 aliados de Ramzan Kadyrov ocupam cargos oficiais na República. No início do ano 26, já eram 93 pessoas do círculo de Ramzan Kadyrov que ocupavam cargos oficiais na República, ou detêm nela ativos significativos. São familiares e aliados do chefe vitalício da Chechênia. Terá sido este acidente de viação um acaso ou um sinal dentro das elites? Nós não estávamos lá, por isso que nos apanhou a todos. A questão da sucessão do poder. No contexto da grave doença de Ramzan Kadyrov, este tema já paira no ar há muito tempo. E o nome de Adam Kadyrov é cada vez mais mencionado nessas conversas. Em Moscovo, nem todos estão entusiasmados com a ideia de uma transferência hereditária da Chechênia para Adam, promovendo a figura de outro Adam, Delimkhanov. Delimkhanov não é muito apreciado na administração presidencial, mas é precisamente nele que os Siloviki apostam. As ligações do vice de Kadyrov para missões especiais com o crime e o submundo criminoso. Isso não assusta ninguém por lá. Pelo contrário, um dos nossos resolve os assantes. Sobre o estado do filho de Kadyrov, o mais novo, até ao momento não se sabe nada oficialmente. Também não se sabe onde ele está agora. Aliás, a clínica em Grozny, para onde Adam foi inicialmente encaminhado, é motivo de especial orgulho para Ramzan Kadyrov. Foi construída do zero. O próprio Kadyrov garantia que lá trabalhavam os melhores médicos do mundo, mas o filho dele, por algum motivo, não desconfiou. Há informações privilegiadas de que ele está num hospital em Moscovo, numa ala especial do edifício, onde os pacientes só são admitidos por ordem do chefe do Ministério da Saúde da Federação Russa ou da Câmara Municipal de Moscovo. Adam Kadyrov foi hospitalizado no 9º Corpo Cirúrgico do Hospital Botkin. As obras de renovação neste edifício terminaram há pouco tempo e ali fazem-se cirurgias de emergência. O estado do paciente foi avaliado como grave. Este acidente, coincidências demais, segredos demais e tentativas nervosas demais de fingir que nada aconteceu. As coisas também não são fáceis na Rússia. O apocalipse chegou à Rússia.
Acidentes rodoviários, fechamentos de rodovias federais, atrasos em aeroportos e problemas de energia e aquecimento em diversas regiões do Sul devem persistir por várias semanas. E isso é apenas parte das consequências. Tempestades violentas já à úlcera. Enquanto as pessoas comuns passam frio e sofrem com o mau tempo, autoridades especialmente talentosas reclamam que armas climáticas foram usadas contra a Rússia. Falaremos sobre tudo isso com mais detalhes abaixo. Uma nevasca como Moscovo não via em pleno inverno há 56 anos. A queda de neve em Kamchatka também quebrou o recorde dos últimos 30 anos. No início de janeiro, recordo, várias regiões da Rússia ficaram literalmente paralisadas pelo poderoso ciclone Frenti, cujas consequências foram atrasos nos aeroportos, acidentes de aviação, encerramento de estradas federais e problemas com aquecimento e eletricidade. A cidade inteira está com desastre já há 3 dias. O aquecimento, a luz e a água foram cortados já no dia 31 de dezembro. Nós, pelo menos, temos uma piscina onde podemos ir buscar água, mas os outros derretem neve. O estado de emergência só foi declarado ao 2º dia, mas ninguém nos diz nada, não recebemos qualquer aviso. Os serviços de emergência não nos dizem nada. Eles dizem, não sabemos, esperem. Também foi comunicado que os problemas com a eletricidade e o aquecimento em várias regiões do sul da Rússia vão prolongar-se por várias semanas. A situação na região de Krasnodar, na República de Adigueia, e também nos territórios vizinhos pode continuar complicada durante as próximas 2 semanas. É o que dizem as nossas fontes no Ministério para Situações de Emergência. Os interlocutores salientam que a situação se agravou devido ao mau tempo. Ao mesmo tempo, em alguns locais, observa-se o desgaste das infraestruturas. As fontes também referem a incapacidade dos serviços de emergência em lidar rapidamente com a situação devido à grande quantidade de neve. Mas a seguir ao ciclone de neve, vêm aí fortes vagas de frio para a Rússia. Segundo cálculos preliminares, no dia 19 de janeiro, como é habitual em condições de tempo claro e anticiclónico, chegarão verdadeiros frios da Epifania. De madrugada, as temperaturas vão descer até aos 20 a 25 graus negativos e nos dias 20 e 21 de janeiro, durante a noite, o frio vai intensificar-se ainda mais, chegando aos 25 a 30 graus negativos e durante o dia aos 12 a 17 graus negativos, o que é 15 graus abaixo da média climática. As geadas anómalas podem durar quase uma semana e, claro, as previsões ainda serão certamente ajustadas. Além disso, os meteorologistas informam que geadas anómalas de até 36 graus negativos estão a aproximar-se da Rússia Central. E enquanto os russos lutam contra o mau tempo, alguns representantes do governo geram teorias da conspiração absurdas de que o mau tempo pode ser resultado do uso de armas climáticas contra a Rússia. Um volume tão grande de precipitação não pode simplesmente cair de uma só vez. Isso foi feito para desviar os nossos recursos para a eliminação das consequências do mau tempo, diz o nosso interlocutor. Importa referir que este interlocutor não foi o único. Entretanto, o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, exigiu uma melhor proteção para Moscovo devido às geadas anómalas. Sergei Semyonovich pediu aos militares sistemas adicionais de defesa antiaérea para proteger a capital. Eles prometeram fazer tudo o que fosse necessário. Os tempos são muito difíceis. Esperemos que tudo corra bem, comentou uma fonte próxima do presidente da Câmara de Moscovo. Como podemos ver, a temperatura nos gabinetes do poder e nas cozinhas dos russos comuns é consistentemente diferente. Só que agora isto já não é apenas uma metáfora sobre o fosso entre o povo e o poder, mas também literalmente sobre o facto de que a temperatura no gabinete do Sobyanin e na casa de um russo comum é mesmo diferente. E então o Comitê de Investigação também se esforçou bastante e desferiu um golpe poderoso na arma secreta de Putin. Isto é uma verdadeira ruptura de verdade. Os defensores ucranianos atacaram Kapustin Yar, de onde o inimigo lança seus mísseis. E este está longe de ser o primeiro ataque da Ucrânia a este campo de treinamento. Nossos colegas lhe deram os detalhes. O pomar da Veleste de Putin está sob ataque de drones. Kapustin Yar é uma localidade comum, onde ainda vivem pessoas. É precisamente aqui, no campo de treino militar, que a Rússia lança mísseis balísticos e de cruzeiro, que devem atingir alvos a centenas de quilómetros de distância.
E tudo isto, literalmente, ao lado das pessoas. Um local onde são testados vários tipos de armamento. E, neste caso, estamos falando do fato de existirem simplesmente lançadores ou plataformas de teste que permitiriam... incluindo também diversos outros elementos. E daquele mesmo lugar, no dia 9 de janeiro, a Rússia lançou o projeto Oreshnik na região de Lviv. Mas, logo, os ataques também atingiram o próprio campo de testes, de onde as mortais armas de bunker são lançadas. Kapustin Yar foi atacado por drones. O campo de teste central, de onde é lançado o Oreshnik, foi atingido. A Rússia não conseguiu proteger o objeto estratégico. E isto nem sequer foi o primeiro ataque ao campo de testes. Drones já o tinham atingido no verão do ano passado. Já existem factos que comprovam que os ataques a Kapustin Yar foram realizados e tinham como objetivo destruir lançadores que podem ser utilizados para atacar o território da Ucrânia. Por isso, na verdade, há ali bastantes coisas pouco interessantes que podem ser destruídas e assim reduzidas. O potencial da Rússia para utilizar este tipo de armamento. Há ainda um significado muito importante nos ataques a Kapustin Yar. É a possibilidade de atacar protótipos de teste. Ou então um armazém de produtos parcialmente acabados. Mas o que é curioso é que os mísseis destinados à Ucrânia cada vez mais acabam por cair na Rússia. E nem sempre de forma suave. Isto aplica-se até ao próprio Oreshnik de Putin, com o qual ele tanto gosta de ameaçar o mundo. Oreshnik. A 6 de fevereiro, a Rússia, alegadamente, lançou um segundo míssil do mesmo tipo, que estava apontado a Kiev. Sirenes soaram por toda a cidade, mas nenhum ataque se seguiu. O míssil não voou muito longe e explodiu em território russo. Bem... E não apenas com Avalanche. Outro míssil com o qual os bunkers ameaçam o mundo inteiro. Sarmata. Mas ainda nem foi lançado. E aí, como vai? Foi lançado 2 vezes, mas também caiu 2 vezes na própria Rússia. Mas qual é o segredo de tanto sucesso da Federação Russa? O que é? Caiu? Caiu. O resultado dessas quedas, explosões durante o lançamento, lançamentos falhados. Isto deve-se ao facto de a Rússia ter perdido a capacidade de obter recursos técnicos de qualidade, ou ter perdido a base técnica que se encontra na Ucrânia. Sem dúvida, têm engenheiros, eles trabalham, tentam criar alguma coisa. O que deveria ser uma arma contra a Ucrânia, por vezes transforma-se numa ameaça para os próprios russos. Além disso, é importante notar que os ataques constantes e sistemáticos dos drones ucranianos, direcionados especificamente contra a infraestrutura militar estratégica e vital em diversos pontos do território da Federação Russa, servem apenas para reforçar e intensificar significativamente esse efeito psicológico e operacional observado.